Fala Nobre, tudo bem com vocês? Meu nome é Israel, estou aqui no canal Nobre Empreendedor e hoje nós vamos falar de como viver de renda. Solta a vinheta aí. Vou deixar aqui atrás para vocês dar uma verificada aqui no meu canal Nobre Empreendedor, dá um like, dá uma curtida no canal, deixa o seu comentário que pode ser um outro vídeo que a gente possa fazer. Voltamos. Os fundos imobiliários são uma forma de você viver de renda. Um dos maiores atrativos nessa aplicação de fundos imobiliários, o investidor pode comprar cotas em valor acessíveis e ele pode ter no seu patrimônio várias opções de fundos imobiliários, como shopping center, de logística, híbrido, de papel, de empreendimento imobiliário. Uma das principais vantagens de ter um fundo imobiliário na sua aplicação financeira é o fator de não pagar imposto de renda sobre os seus dividendos. Então vamos explicar o que é não pagar imposto de renda. Você vai declarar que você recebeu dividendo, mas todos os dividendos não são taxados no Brasil. Então vamos para o exemplo prático. Você tem uma casa alugada, então essa casa ela vai te gerar dividendos mensais dessa casa, mas você precisa pagar imposto de renda dessa casa. Vamos para fundos imobiliários. Você tem uma cota de fundos imobiliários de moradia ou de shopping center ou de logística, mas você vai receber mensalmente os seus dividendos e você não vai precisar fazer a DAF para pagar imposto de renda. É isento de imposto de renda. E vamos falar sobre o índice IFIX. Ele foi criado para acompanhar o desempenho da carteira de fundos imobiliários. E esse índice é composto pelas cotas onde são negociados na Bolsa de Valores, a B3. Saiba escolher os fundos imobiliários em 7 aspectos. O primeiro, portfólio. Então você precisa saber quais são os imóveis que estão naquele portfólio. Se são multis imóveis, se é mono imóvel, só tem um imóvel. Então você precisa saber quais são os portfólios daquele fundos imobiliário. O segundo, a localização. Então já se fala muito tempo sobre a localização. É um papel importantíssimo para todo empreendedor e todo investidor. Então localização é tudo. Então vamos para o próximo passo, que é verificação dos inquilinos, saber para quem que você vai alugar e quem está alugando ali. Então você vai fazer a análise do fundos imobiliários e vai verificar quais são os inquilinos. Esse inquilino ele tem capital para pagar esse aluguel, para saber se ele tem capacidade financeira. O próximo é a gestão de performance. Uma rentabilidade anterior, ela não é garantia de uma nova rentabilidade. Então você precisa ficar ciente da gestão de performance, saber quanto seu fundo está performando, quanto de dividendo ele está pagando. Liquidez, é interessante saber quanto o fundo está sendo negociado na bolsa, para saber se você tiver uma necessidade de desfazer do seu fundo, ele ter liquidez em relação ao mercado. Preço importa? Importa sim. Então é ali que é a base de cálculo de preço, dividendo e yield. Você precisa ficar ciente do preço. O preço importa para a compra do fundo imobiliário. Então você precisa ficar ciente na avaliação do fundo imobiliário. Aqui eu botei como último. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas verificam fundos imobiliários e fazem a sua escolha principalmente pelo dividendo e yield. Eu deixei aqui por último por isso. Porque existe uma oscilação de dividendo. Aquele fundo pode performar bem ou não pode performar. Vale aí atenção para você verificar o dividendo e yield dos 5 últimos anos desse fundo. Então, como você vai escolher o fundo imobiliário? Você precisa analisar os indicadores,
você precisa analisar e fazer a comparação entre renda fixa e renda variável. E você, dentro dessa comparação, você vai analisar e comparar para ver se vale a pena ou não você investir naquele fundo, ou você faz a interface de poupança fundos. Se aquele fundo está pagando mais do que a poupança, mais do que o CDI, então ele vale a pena você investir. Então, se ele está te pagando bons dividendos, você vai fazer uma escolha desse fundo. Para você escolher um fundo, não é necessário você ter uma corretora, mas para você comprar, você precisa ter uma conta na corretora. Eu vou deixar um vídeo aqui do ladinho para você assistir posterior desse vídeo de como abrir uma conta na corretora. Depois que você abrir a conta na corretora, você vai mandar o seu capital para a corretora. Daí você faz a escolha do seu fundo, o que você achou ideal dentro do índice Infix. Tem vários fundos que você pode analisar e identificar qual é o melhor para você, e você vai mandar uma ordem da corretora para a B3 e solicitando a compra daquele fundo. Então você precisa ter uma conta na corretora para administrar, você comprar e vender os fundos imobiliários. Dentro desse vídeo que eu comentei sobre como abrir uma conta da corretora, eu comuniquei sobre taxa de corretagem. Então é interessante você, nesse primeiro momento que você está iniciando, você comprar o fundo sem taxa de corretagem, sem cobrança de taxa. Então, sobre a taxa de administração, então você tem que verificar o fundo e verificar quanto que ele está cobrando de taxa de administração. Mas essa comparação você deveria ter feito na escolha do seu fundo. E sobre o imposto de renda, vale ressaltar que os dividendos não são cobrados um imposto de renda, mas sobre o ganho de capital sim. Se você tem um fundo que valia R$100 e posterior valeu 180 e você vendeu esse fundo, você tem que pagar uma DAF do imposto de renda da sua valorização do seu fundo, da valorização da sua cota. E aí nós vamos para a próxima análise, já é de risco. Existe o risco de inadimplência. O inquilino pode ficar inadimplente, não pagar o aluguel do fundo, então não vai ser passado os dividendos para os cotistas. Liquidez, você tem que ficar atento, esse é um risco importante se você for comprar e na hora de você vender esse fundo não tem liquidez. Então esse é um ponto importantíssimo na escolha do seu fundo. Mercado, precisa ficar ciente quais são os fundos que estão performando melhor ao mercado. E um risco também é importante se observar, é o risco de vacância. Então aquele inquilino ele pode sair desse fundo, esse fundo se tornar vago. Por conta dessa taxa de vacância, não é repassado os dividendos 100% para os cotistas. É interessante você perceber e analisar sobre a taxa de vacância dos fundos. Vou deixar aqui atrás para vocês dar uma verificada aqui no meu canal Nobre Empreendedor. Dá um like, dá uma curtida no canal, deixa o seu comentário que pode ser um outro vídeo que a gente possa fazer. Então uma das vantagens do fundos imobiliário é o gestor profissional. Então esse gestor ele vai captar cliente, ele vai fazer toda a gestão desse fundo para captar novos clientes com grande possibilidade de empreendimento ou de novos empreendimentos. Então ele facilita essa negociação na bolsa, saber que aquele gestor está na frente daquele fundo. Um outro benefício são menores custos de imposto de renda daquele fundo. Então o dividendo também não é taxado de imposto de renda. E principalmente nós vamos falar de algumas desvantagens de você comprar os fundos imobiliários. Fazendo uma comparação entre a ação e os fundos imobiliários, a valorização não tem taxa de administração, taxa de performance, taxa desse fundo. A ação já não tem. Então aí fica a desvantagem de ganho de capital. As ações ela não tem esses custos. Os fundos imobiliários têm esse custo. Então fica aí um ponto de desvantagem para se investir em fundos imobiliários.
Na conta total vale-se mais a pena. Por quê? Porque a ação tem alta volatilidade, o fundo imobiliário não tem. Então, em momento de crise econômica, o fundo se performa-se muito bem. Então, eu vou falar 4 fundos que eu tenho. Já fiz a minha análise, já fiz a minha pesquisa e eu tenho 4 fundos. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês conhecerem sobre o fundo. O primeiro fundo é o XPLG11. É um fundo do tipo de tijolo e grande parte desse fundo de tijolo está em galpões logísticos, por isso que é um fundo da área de logística. Então o seu ticket, quando você for comprar e mandar a ordem, é XPLG11. Então o próximo fundos imobiliários é o ticket XPML11, que é um fundo de shopping. Então esse fundo ele tem vários shops atrelado à sua gestão de portfólio. Então o próximo fundo, BCFF11, que é um fundo de fundo, e esse fundo ele faz a compra de outros fundos imobiliários, por isso o nome fundos de fundos. Então o próximo para a gente finalizar é o KNRI11. É um fundo imobiliário do tipo de tijolo. Ele tem 19 ativos espalhados no Brasil e esse fundo ele tem maior negociação na bolsa, então quer dizer, tem maior liquidez em relação ao mercado. Nós falamos sobre fundos imobiliários, falamos da vantagem e desvantagem, e aqui eu te dei a dica de quantos fundos imobiliários eu tenho na minha carteira. Então pessoal, dê um like, dê uma curtida, conheça aqui o nosso canal, assine, se inscreva e até o próximo vídeo.